Reveste-me, Senhor, com tua graça. Eu quero, meu irmão, servir melhor. Que teu Espírito em mim se faça, que eu possa caminhar no teu amor. Reveste-me, Senhor, reveste-me, Senhor, reveste-me, Senhor, com teu amor. Reveste-me, Senhor, reveste-me, Senhor, reveste-me, Senhor, com teu amor. Reveste-me, Senhor, com o teu amor, para que nesse dia de hoje nós possamos caminhar, guiado e guiada pelo Espírito Santo de Deus, que a gente possa caminhar no amor de Deus. Que esse dia de hoje seja um dia de muitas bênçãos, de muitas graças, que ele seja recheado de carinho, de ternura, de muito amor. Meu irmão e minha irmã, silenciemos o nosso coração, a nossa mente para mais esse momento de intimidade com o Senhor. Reveste-me, Senhor, reveste-me, Senhor, reveste-me, Senhor, com teu amor. Reveste-me, Senhor, reveste-me, Senhor, reveste-me, Senhor, com teu amor. Peçamos neste momento, rezemos pela saúde, pela vida de Teresa e de Ricele Bezerra, de Luiz Carlos Brito Santana, de Neide Solange Gomes, de Alex Mota, Milena Coelho. Rezemos pedindo também saúde para Maroli, Solange Oliveira, Joane Lucivânia Martins. Saúde para o seu Francisco do Terço, Carla Graciene, Cássio Leonardo, Bárbara Costa, Dona Francisca, com toda a família, Maria de Lourdes Feitosa, Marta Nunes e Rita Nunes, pela recuperação da saúde de Zilda. Também vamos trazer presente para a nossa oração a Francimar, a Dona Edith Soares, a Iranilde, Edith, Luciana, Francisca da Ilma, o Júnior Carlos de Jesus da Silva. Rezemos também pelo Miguel Barros, Ana Gabriela, Maria Rita, Pedro Miguel, Cecília, Hugo Costa e também a Esther Costa. Vamos nesse momento rezar, trazer presente, entrar em comunhão com todo o universo, nesse momento de maneira toda especial, com as pessoas que nesse dia de hoje fazem aniversário. Também queremos rezar pelos nossos idosos, nossas idosas, as pessoas que têm depressão. Queremos também rezar pelos doentes que estão nos hospitais, mas também aqueles que estão se recuperando em suas residências. Vamos rezar e trazer presente todos os nossos familiares. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. O evangelho que a liturgia de hoje nos oferece está em Marcos, capítulo 7, do versículo 1 ao 13. Ouvi, irmão e irmã, a palavra do Santo Evangelho escrito por Marcos. Glória a vós, Senhor. Os fariseus e alguns doutores da lei foram de Jerusalém e se reuniram em volta de Jesus. Eles viram então que alguns discípulos comiam pão com as mãos impuras, isto é, sem lavar as mãos. Os fariseus, assim como todos os judeus, seguem a tradição que receberam dos antigos. Só comem depois de lavar bem as mãos.
Quando chegam da praça pública, eles se lavam antes de comer e seguem muitos outros costumes que receberam por tradição. A maneira certa de lavar copos, jarras e vasilhas de cobre. Os fariseus e os doutores da lei perguntaram então a Jesus: por que os teus discípulos não seguem a tradição dos antigos, pois comem pão sem lavar as mãos? Jesus respondeu: Isaías profetizou bem sobre vocês, hipócritas, como está escrito: esse povo me honra com os lábios, mas o coração deles está longe de mim. Não adianta nada eles me prestarem culto, porque ensinam preceitos humanos. Vocês abandonaram o mandamento de Deus para seguir a tradição dos homens. E Jesus acrescentou: vocês são bastante espertos para deixar de lado o mandamento de Deus, a fim de guardar as tradições de vocês. Com efeito, Moisés ordenou: honre seu pai e sua mãe, e ainda quem amaldiçoa o pai e a mãe deve morrer. Mas vocês ensinam que é lícito a alguém dizer ao seu pai e à sua mãe: o sustento que vocês poderiam receber de mim é corbã, isto é, consagrado a Deus. E essa pessoa fica dispensada de ajudar seu pai ou sua mãe. Assim, vocês esvaziam a palavra de Deus com a tradição que vocês transmitem. E vocês fazem muitas outras coisas como essas. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. A gente pode perceber que os fariseus, os doutores da lei, foram de Jerusalém, portanto da capital, ao encontro de Jesus, se reuniram em volta de Jesus. Quem vê assim, parece que eles adoravam Jesus, gostavam de estar perto de Jesus. Mas a gente sabe que não era bem assim. Os fariseus e os escribas que vinham de Jerusalém, eles queriam observar Jesus e observavam Jesus e os seus discípulos, sobretudo nesse evangelho de hoje, quando eles criticam os discípulos de Jesus porque eles comiam com as mãos impuras. Aqui vale salientar que os escribas são da capital, de Jerusalém, portanto vieram para controlar os passos de Jesus. Os discípulos, é interessante observar que os discípulos, na convivência com Jesus, eles se tornam livres. Portanto, eles não precisam seguir aquela tradição que não trazia vida, mas pelo contrário, excluía muitas pessoas. Então, o costume de lavar as mãos, que continua sendo, é uma norma importante até hoje, até o nosso dia de hoje, mas uma norma de higiene, mas não para controlar as pessoas, porque era assim que era visto, As tradições, a maioria delas, eram para controlar as pessoas, Ou seja, para discriminar, para controlar as pessoas, o povo, Aqui Jesus critica, interessante observar que Jesus vai criticar a incoerência dos fariseus e dos mestres da lei, dos doutores da lei, Aqui Jesus critica essa incoerência, Por isso ele vai dizer aos fariseus, aos doutores da lei: esse povo me honra só com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. E Jesus vai dizer essa frase tirada lá do livro do profeta Isaías. Jesus é bastante conhecedor das Escrituras. E eu fiquei, quando eu estava rezando, eu fiquei pensando: será que Jesus também nos alerta com relação a esse honrar com os lábios, mas está longe, o coração está longe dele,
E quantas vezes também nós, né? Quantas vezes a gente repete, às vezes até muitas vezes, glória a Deus, amém, amém, e chega de ser assim bem exagerado, e aí a gente exagera muito nas palavras, mas o coração está longe, está distante de Deus, está distante de Jesus. O alerta que o Evangelho de hoje nos faz é justamente essa coerência, né? A minha fala tem que ser coerente com as minhas atitudes, as minhas atitudes precisam estar de acordo também com a minha fala, né? Então as duas coisas não podem andar separadas, mas juntas, né? A gente precisa, né, ter essa coerência. E aí Jesus vai falar também da questão da lei de Moisés, né? A lei em si, ela não é ruim. Então a lei de Moisés, quando Jesus cita justamente essa, honre teu pai e tua mãe, e ainda, quem amaldiçoou o pai e a mãe deve morrer. Mas vocês ensinam que é lícito alguém dizer ao seu pai e à sua mãe: o sustento que vocês poderiam receber de mim é consagrado a Deus. Ou seja, a pessoa, o filho, se coloca isento daquela obrigação, da missão, na verdade, de cuidar do pai e da mãe, porque aquilo que, pelo menos segundo o Evangelho, né? Aquilo que era reservado para cuidar do pai e da mãe era consagrado a Deus. A gente sabe que isso, Deus jamais vai querer isso da gente. Deus quer que a gente cuide bem dos nossos pais, dos nossos idosos, das pessoas doentes, né? Essas pessoas são os prediletos, né? São as prediletas de Deus, né? O povo, esses idosos, os excluídos, as pessoas que são discriminadas pela sociedade, são pessoas que nós devemos cuidar, né? E quando a gente cuida dessas pessoas, nós estamos também cuidando, nós estamos zelando, né? Por Deus, nós estamos fazendo, na verdade, a vontade de Deus. Porque a vontade de Deus é que todos tenham vida e vida em abundância, sobretudo as pessoas que são as mais necessitadas, né? As que se encontram numa situação de vulnerabilidade social. Aí a gente precisa cuidar com carinho, a gente precisa cuidar com ternura. Lembrando que a lei, ela precisa ser ela precisa ser, né, vivida, né, para o bem da pessoa, não para fazer o mal, né? E muitos desses costumes, muitas dessas tradições, eles eram muito excludentes, excluíam as pessoas da convivência social. Por isso, meu irmão e minha irmã, peçamos a Deus que a gente realmente seja coerente, né, com aquilo que a gente fala, que as nossas ações sejam realmente de acordo com aquilo que a gente ensina, com aquilo que a gente fala. Se eu digo para você agora, você deve perdoar, mas eu não perdoo, então estou mentindo, né? Eu sou uma mentirosa, né, na verdade. Então, se eu digo para você, olha, vocês devem perdoar, então eu primeiro tenho que dar o exemplo. Eu primeiro preciso perdoar. E aí sim, aí eu posso falar, eu posso ensinar para as pessoas. Então, que esse dia de hoje seja um dia bastante abençoado, e que a gente possa continuar refletindo esse evangelho de hoje, que é belíssimo e que com certeza vai nos ajudar a viver melhor, a fazer a vontade de Deus, né? A viver conforme a vontade do Pai. Que o Senhor nos abençoe. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Bendigamos ao Senhor e demos graças a Deus.